Ei pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo. Hoje a gente vai abordar um assunto assim mega importante. A gente vai falar sobre crise de identidade. E talvez você que esteja me ouvindo fale assim: Felipe, eu não sei quem eu sou, eu preciso me encontrar. E hoje eu creio que Deus vai falar muito com você. Mas antes de a gente iniciar, compartilhe, curte, se inscreva no canal para que todas as segundas-feiras você possa estar aí com a gente. Amém? Como eu gosto muito de perguntas, eu vou iniciar o vídeo fazendo uma pergunta. Quem é você? Quem você é como pessoa? E eu vejo muitas pessoas respondendo essa pergunta e elas falam assim: eu sou engenheiro, eu sou advogado, eu sou psicólogo. Mas esse não é você, essa não é a sua identidade. Porque se a sua identidade estiver no trabalho, se você perder, você se sente um fracassado. Você se sente uma pessoa que não tem valor, que não tem identidade. Outras pessoas, quando você pergunta sobre quem ela fala: eu sou pai de família, eu sou casado, eu sou solteiro. Mas você não é isso. Isso é apenas funções que você exerce na sua área conjugal. Mas você não é isso. A pergunta que eu quero fazer hoje é no seu íntimo, nas suas relações. Quem é você? Quem é você como esposo? Quem é você como profissional? Quem é você como pai de família? Quem é você como filho? Quem é você no seu íntimo? E talvez você fale: Felipe, eu não sei quem eu sou. E hoje eu quero apresentar para vocês que a Bíblia, ela lá na origem, lá em Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao 28, ela fala quem nós somos. Ela fala a nossa verdadeira identidade. Eu queria ler com vocês. Diz assim: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Verso 27. Criou Deus a identidade do homem. É o quê? É a sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher. Olha que maravilhoso. Deus nos criou com uma identidade bem definida. Nós nascemos para refletir a imagem de Deus. Aí você fala: como assim, Felipe? Você nasceu para amar. Você nasceu para perdoar. Você nasceu para ser generoso. Você nasceu para viver pacificando ambientes. Foi para isso que você nasceu. E talvez você tenha vivido o contrário disso. Talvez você tenha vivido em ódio, em fofoca. E as pessoas, o pecado, ele tem esse poder de tirar nossa verdadeira identidade e criar uma falsa. E existem pessoas hoje que você pergunta: quem é aquela pessoa? Aí as outras falam: aquela pessoa é uma fofoqueira, aquela pessoa é uma mentirosa, aquela pessoa, ela briga com todo mundo. Mas esse não é você. Você nasceu, a sua verdadeira identidade é refletir Jesus Cristo. A Bíblia fala que quando Jesus andava pela terra, ele diz assim: tudo que eu fiz, eu vi o meu Pai fazer. E é isso, e foi para isso que nós nascemos. E talvez a sua identidade não é amor, não é verdade, não é bondade, talvez a sua identidade é outra. E eu quero te falar: a sua verdadeira identidade é refletir a imagem de Jesus Cristo. Só assim você vai parar de ter essas crises de identidade e não se encontrar. E é interessante a gente pensar que palavras constroem a nossa identidade. E eu te pergunto: quem você está ouvindo? Você está ouvindo pessoas que te reprimem, que te jogam para baixo, que só te criticam? Se você estiver ouvindo só essas pessoas, talvez a sua identidade está sendo formada num complexo de inferioridade. E você se sente uma pessoa ruim, uma pessoa fraca, uma pessoa incapaz. Mas esse não é você. E talvez o contrário também é verdadeiro. Você só recebe elogios, as pessoas só inflam o seu ego, e talvez você está vivendo um complexo de superioridade. Você pisa nas pessoas, acha que é melhor que todo mundo, mas esse também não é você. A sua identidade é refletir Jesus Cristo. E é legal que todo mundo que andou com Jesus teve uma identidade diferente, você percebe? Vamos lembrar lá de Lucas 19, quando Zaqueu teve um encontro com Cristo. Antes dele ter um encontro com Cristo, antes dele entender a sua verdadeira identidade, o que ele era? A Bíblia fala: ele era um político que era corrompido, um enganador, um mentiroso, um corrupto. Era isso que Zaqueu era. Mas depois aconteceu em Lucas capítulo 19 que Jesus comeu na casa de Zaqueu e teve um encontro com Zaqueu. E falou: Zaqueu, você não é isso. Você nasceu, Zaqueu, para refletir o meu filho. Você nasceu, Zaqueu, para refletir Deus. E quando Zaqueu saiu dessa conversa, a Bíblia nos conta que Zaqueu era um homem transformado. Ele mudou. Ele pegou os seus bens, deu metade para os pobres. Ele restituiu todas as pessoas que ele tinha defraudado. Tudo aquilo que ele fez de errado, ele pediu perdão. Ele era uma outra pessoa. Ali ele começou a refletir Jesus Cristo.
Todas as pessoas, a gente for pensar na Madalena, aquela prostituta, teve um encontro com Jesus, Jesus olhou nos olhos dela e falou assim, Madalena, você não é isso. Você é quem? Você é uma pessoa para refletir Deus. E Madalena mudou, se transformou e virou uma seguidora de Jesus Cristo. Essa crise de identidade, ela é tão grande que hoje até os cristãos têm experimentado crise de identidade. Eles não sabem quem são. A Bíblia fala que existe muitos cristãos hoje que vivem com sentimento de derrota. Mas só que a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Cristãos que vivem escravos do pecado. Mas a Bíblia fala que Cristo nos libertou. Escravo de suas emoções. Mas foi para que liberdade que Cristo nos libertou. Eu vejo cristãos às vezes vivendo no ódio. Mas a Bíblia fala que Deus derramou o seu amor no nosso coração. Então para de viver essa realidade fora de Jesus. Porque senão você vai ficar em crise. Pessoas vivendo triste. Sendo que a Bíblia fala que o fruto do Espírito Santo é alegria. O que nós precisamos hoje é renovar a nossa mente. Provérbios fala que como imaginou na sua alma, assim ele é. Tem até uma frase muito famosa no meio do coach, seus pensamentos determinam quem você é. E por isso a Bíblia o tempo todo reafirma a nossa identidade. Reafirma a nossa identidade de filho de Deus, de amados por Deus, de pessoas que, em vez de ser fofoqueiras, não, pessoas que falam a verdade. É isso que nós somos. Se você tiver revelação da sua identidade, você vai longe. E eu te pergunto novamente quem você é. E estudando um pouco a sociedade contemporânea, eu observei três identidades. Três identidades hoje na nossa sociedade. A primeira identidade que eu percebo é o complexo de superioridade. É interessante que, lendo a história de Pedro, Pedro teve esse complexo. Essa pessoa que se acha melhor do que os outros. Essa pessoa soberba, arrogante, petulante, que pisa nas pessoas, que qualquer ambiente que ela chega com o nariz em pé, porque ela se sente melhor do que os outros. E Jesus, um dia, quando ele falou assim, olha, todos os meus discípulos vão me negar. E Pedro se levantou e falou assim, Jesus, eu não te nego. Ele com o ego inflado falou assim, Jesus, você está mentindo, eu me conheço, eu sou forte, eu nunca vou te negar. Pedro provavelmente recebeu muitos elogios, por quê? Ele foi o único discípulo que andou sobre as águas. Ele fez muitas coisas que os outros não conseguiram fazer. E o que ele aconteceu? Ele ficou com um complexo de superioridade. Ele se achava melhor do que o outro. E esse complexo é tão interessante. Sabe o que essas pessoas que se acham melhor fazem? Elas desvalorizam o esforço do outro. Elas se comparam o tempo todo com as pessoas. E o objetivo delas é se convencer que elas são melhor. E na verdade, elas escondem um sentimento de insegurança, de baixa autoestima, de medo de rejeição. E por isso, o tempo todo, elas ficam querendo se mostrar, querendo aparecer. Eu tive um amigo, que a gente chamava ele de amigo em dobro. Tudo que você falava, ele tinha em dobro. Você falava assim, eu comprei isso aqui, eu comprei já 2 vezes. Eu viajei para o Chile, eu viajei para o Chile, para a Argentina, eu viajei para a Europa. Tudo que você falava com ele falava também que ele já fez coisas melhores. O problema dessa identidade, se você estiver hoje vivendo com esse complexo de superioridade, é que você está fazendo mal para as pessoas ao seu redor. Você provavelmente pisa nas pessoas, você humilha pessoas, você desfaz, você machuca. Essa não é a sua identidade. Existe uma outra identidade que eu quero falar, é o complexo de inferioridade. É o contrário dessa primeira. E na Bíblia conta de um homem que teve esse complexo, Jeremias. Está lá em Jeremias capítulo 1, do verso 4 a 8. A Bíblia fala que Deus chamou Jeremias e falou assim, Jeremias, você vai ser um profeta de muitas nações. Eu te separei no ventre da sua mãe. E sabe o que ele falou? Senhor Deus, eu sou jovem, eu nem sei falar. Provavelmente, Deus, o Senhor escolheu errado. É isso que Jeremias falou. Esse sentimento de incapacidade, muitas vezes eles vêm contra a nossa vida por aquilo que nós estamos ouvindo. Jeremias estava dizendo, Deus, eu não sou capaz. Eu não sou capaz. E pensa, Deus deve ter olhado e falado assim, Jeremias, você acha que eu escolhi errado? Eu te conheço mais do que você, Jeremias. Eu vou te enviar e eles vão falar que você é um grande profeta, Jeremias. Jeremias, com esse complexo de inferioridade, ele não sabia das suas habilidades. E eu te pergunto, você se parece com Jeremias? Talvez hoje a sua identidade é assim. As pessoas colocam algo para você fazer e você fala, eu não sou capaz. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja nos relacionamentos. Você tem esse sentimento de incapacidade. E isso pode ter causado, a causa disso pode ser as palavras e as comparações que você tem feito na sua vida. E Jeremias era assim. Ele não viu o seu valor.
ele era sensível às críticas, ele era uma pessoa pessimista, vitimista. Mas Deus falava, cara, você vai ser um dos maiores profetas de Israel. Será que você não consegue enxergar isso? Deus está falando hoje com você. Por que você vive nesse sentimento de incapacidade, esse sentimento que você não pode, que você é fraco, que a sociedade foi contra você, que você nasceu nessa família e fica só dizendo palavras negativas? Existe uma mulher muito famosa, uma cantora, ela chama Susana Boyle. Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre ela. E ela tinha esse sentimento. A voz dela era maravilhosa, mas muitas vezes ela nem cantava porque ela se sentia uma pessoa incapaz, pequena. E talvez esse é você. Você não consegue enxergar a sua verdadeira identidade. E qual que é o mal? Essa identidade, o mal que ela causa, não é para as outras pessoas, é para si mesma. Elas vivem depressivas, elas vivem tristes, e elas vivem sem conseguir alcançar o seu verdadeiro potencial. Por quê? Porque elas não se sentem capazes. Então nós temos aqui o complexo de superioridade, o complexo de inferioridade e a terceira identidade. Qual que é a terceira identidade? A terceira identidade é ser o que a Bíblia diz quem você é. Isso é lindo. A Bíblia, então, traz um equilíbrio. Ela fala assim, olha, é impossível você ter complexo de inferioridade, Felipe. Por quê? Porque você é amado por Deus. Ainda que algumas coisas você não alcançou, você é amado por Deus, isso é suficiente. E é impossível também você ter complexo de superioridade. Por quê? Porque nós só somos o que somos pelo Espírito Santo de Deus. Você reconhece que tudo que você tem é dado pela graça de Jesus Cristo. Então, a verdadeira identidade consegue fazer isso. Ela traz um equilíbrio de quem nós somos. Parece até um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós não somos nada, nós somos tudo. Você não precisa imitar ninguém, porque Deus ama você. Tem uma frase muito famosa de São Francisco de Assis, que ele fala assim, ainda que todos se desviassem, Deus morreria por mim, porque Ele me ama individualmente. É impossível, gente. É impossível você ter esse complexo de inferioridade, enxergando e experimentando esse amor de Deus. E eu concluo dizendo, qual é a sua identidade? Você não é feia ou feio. Você é linda em Jesus Cristo. Não é o sistema que diz quem você é. Ao mesmo tempo que você não é a última Coca-Cola, porque se Jesus sair você autodestrói, você também não é um fracassado, porque Jesus, Ele está com você. Então como vencer essas crises? Com a identidade de Jesus. Você é imagem e semelhança de Deus. Então se você conquistar algo, como Davi que derrubou um gigante, e todo mundo começou a elogiar ele, como é que Davi não se ensoberbeceu? Como é que o ego dele não ficou inflado? Porque ele falou assim, tudo que eu fiz foi pela graça de Deus. Você é pela graça. Você é pela graça. E quando você enxerga essa verdadeira identidade, você consegue até lavar os pés das pessoas. Que na época, Jesus, quando ele fez isso, ele era o Senhor, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas aquele ofício não diminuiu quem Jesus é. Por quê? Porque ele sabia quem ele é. Eu termino com Provérbios de novo, repetindo. Porque como imaginou na sua alma, no seu coração, assim ele é. E eu te pergunto, quem você está construindo? Quais são as suas declarações? Quais são as suas crenças de você mesmo? Quem você é de fato? E você fala, Felipe, eu ainda não sei quem eu sou. E eu vou falar quem eu sou, pela palavra de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado por Deus. Eu tenho família, eu tenho propósito, eu tenho chamado, eu tenho os dons, eu tenho o Espírito Santo, eu sou luz, eu sou herdeiro de Deus, embaixador de Jesus Cristo. Que essas verdades venham entrar no seu coração. E que algumas vezes a gente passa sim por momentos de complexo de inferioridade, não sentindo nada, não sentindo ninguém. Mas eu leio a palavra de Deus e falo, Deus, me tira desse ambiente, me tira dessa identidade, porque eu sou amado do Senhor. Às vezes também nós vivemos um complexo de superioridade. Às vezes recebemos elogios no trabalho, na faculdade, alcançamos algumas coisas e as pessoas falam, não, você é bom, hein? Você é o cara. E depois eu me volto para a palavra de Deus e falo, Deus, tudo que eu conquistei foi pela graça, foi pelo favor de Deus. E eu consigo achar esse equilíbrio de identidade, que nós nascemos para refletir Jesus Cristo. Nós nascemos porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então comece a imitar Jesus.
Comece a refletir isso daí, refletir esse evangelho lindo. Comece a andar em amor, andar em paz, andar em equilíbrio. Porque aí sim você vai se encontrar e você vai viver essa verdadeira identidade. E eu oro para você que não se encontrou ainda. Eu oro para que em nome de Jesus você comece a construir essa verdadeira identidade. Que você comece a experimentar essa verdadeira identidade. E que essas crises existenciais de identidade venham sumir. Porque você se encontrou na palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Em nome de Jesus, amém.